Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Vamos que vamos, né? Mais uma vez, prosseguindo aqui através desse canal, levando a palavra do nosso Deus, tá? É o meu objetivo, né? Através desse canal, fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, né? Que é a base desse canal, tá? Embora esse canal leve o meu nome, mas não é o meu nome aqui que tem que aparecer, tá? O nome aqui que tem que aparecer é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Esse canal é para louvor e honra do nome dele, para propagar o evangelho dele, tá? Esse é o meu objetivo. E eu conto com a tua ajuda, né? Conto com o teu like, com o seu gostei, porque quanto mais like você deixar, né, quanto mais inscrição estiver nesse canal, inscrição não inscritos, né, melhor dizendo, quanto mais inscritos, likes, né, visualizações tiver nesse canal, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai enviá-lo para mais pessoas, né? Agradeço aos meus 43 inscritos, de verdade eu estou falando isso, e eu creio que na vontade de Deus, com a tua ajuda, de 43 há de multiplicar para 43 mil, né? Eu creio nisso. O meu desejo é que esse canal alcance, né, o mundo inteiro, né, se Deus assim permitir, alcance lugares onde a igreja não pode entrar, a igreja física, né? Graças a Deus nós moramos no Brasil, né, a qual a igreja tem a liberdade do evangelho ser pregado, né? Mas infelizmente existe lugares aí que perdão. Existem lugares aí, deixa eu tomar um gole d'água. Existem lugares aí que a igreja não pode entrar, né? Então, o meu objetivo de verdade, diante do Espírito Santo, eu falo isso para você, meu amigo e minha amiga, o meu objetivo é que esse canal alcance, né, pessoas e cidades, países que a igreja física não pode entrar. Eu peço encarecidamente a tua ajuda, tá bom? Como você pode me ajudar? No seu gostei, no seu like, na sua inscrição, tá? Para que o YouTube venha indicá-lo para mais pessoas. Mas a palavra de hoje, nós estamos dando prosseguimento, né, às características das 7 igrejas do Apocalipse, né? E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo era uma igreja que Jesus elogiou ela, que Jesus falou para ela que era uma igreja que foi fiel em algumas coisas, permaneceu na fé em algumas coisas. Era uma igreja que era situada no lugar onde, né, a Bíblia diz que era o trono de Satanás, ou seja, era um lugar que reinava o mal, né? Reinava a força das trevas, era um lugar difícil de estar. Mas essa igreja estava lá, né? A igreja de Pérgamo. Mas no versículo 14 de Apocalipse 2, versículo 14 e 15, Jesus ele também reprova essa igreja em algumas coisas, né? E é justamente isso que nós vamos, né, estudar, tá? Lembrando que esse estudo não é para denegrir essas igrejas, não é para, vamos assim dizer, reprovar essas igrejas e falar e, vamos assim dizer, criticá-las, né? A palavra certa é essa. Não é o objetivo desse estudo, tá? Porque nem o próprio Jesus ele repreendeu essa igreja, mas você pode ver que sempre quando ele acabava de escrever a carta, né, ele acabava de o escritor, né, inspirado por Jesus,
no caso o apóstolo João, sempre quando ele acabava de escrever as cartas, Jesus sempre falava: arrepende-te, né? Arrependa-se do que vocês estão fazendo. Então, você vê que quando Deus nos dá uma palavra dura, não é para nos criticar, não é para denegrir a nossa imagem, não é para nos colocar para baixo, né? Não é para nos condenar. Mas toda palavra que nós recebemos, às vezes dura, meu amigo e minha amiga, às vezes uma palavra de repreensão, é exatamente para o contrário, para que a gente se desperte e pare de fazer tal coisa que Deus não se agrada, né? Então, por isso que Deus nos manda uma palavra dura. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pregador, ele sempre vai falar aquilo que você precisa ouvir, né? E essa igreja, ela precisava ouvir isso, né? Era uma igreja que ao mesmo tempo Jesus elogiou pelos seus bons feitos, mas também Jesus também a reprovou por algumas coisas. Mas você pode ver que no final da carta Jesus falava, né? Arrepende-te, né? Porque Deus, ele ainda é nosso advogado, meu amigo e minha amiga. Chegará um tempo que Jesus, ele será o nosso juiz, né? Chegará um tempo que Jesus, ele vai ser juiz de toda a humanidade. A pessoa, querendo ou não querendo, um dia ela vai ter que se apresentar diante dele, né? A Bíblia diz que os ricos, os pobres, os grandes, pequenos, querendo ou não querendo, se a pessoa não quer se render aos pés de Jesus hoje, para o aceitar em sua vida, um dia ela vai ter que se apresentar diante dele para ser condenada, né? Um dia Jesus vai ser juiz, tá? Mas hoje Jesus, ele está sendo advogado, né? Ele está dando oportunidades para que as pessoas venham abandonar o seu erro, venham abandonar o seu mau caminho, o seu mau procedimento. Infelizmente, não são todos que querem fazer isso, né? Mas as oportunidades, elas estão aí diante de nós. Estão aí diante de mim, diante de você, tá? Porque eu sempre falo, igreja aqui que a Bíblia está falando não são placas denominacionais, mas são um povo reunido. Até então, nessa época, as igrejas, na época, tinha muita igreja que se reunia em casa de irmãos, em casa de pessoas, né? Às vezes não se reunia no templo. Era tão difícil na época se pregar o evangelho que às vezes a igreja tinha que pregar em lugares escondidos para não ser morta, para não ser apedrejada, para não ser levada presa. É verdade, meu amigo e minha amiga, nessa época era assim. O evangelho, hoje em dia no Brasil, graças a Deus, a gente tem a liberdade de pregar o evangelho, mas nessa época não tinha, não. Hoje no Brasil nós vemos placas de igrejas aí, igrejas bonitas, igrejas chiques, né? Igrejas que têm ar-condicionado, tem poltrona confortável, tem escolinhas, estacionamentos, né? Tem cultos, né, diariamente. Mas teve um tempo que a igreja às vezes ela tinha que se reunir na casa de irmãos, né? E às vezes tinha que pregar em lugares escondidos. Então a igreja que eu estou falando não são placas. Até então, o que Jesus vai vir buscar não é a placa. A placa vai ficar aí, né? O que Jesus vai vir buscar é o povo santo, o povo zeloso de boas obras, a noiva remida e lavada pelo seu sangue, tá bom? Então, nessa igreja aqui, a igreja de Pérgamo, Jesus, até o versículo 14, Jesus, ele falou algo favorável a essa igreja, né? Mas no versículo 14, versículo 15 de Apocalipse 2, olha o que estava acontecendo nessa igreja. Diz assim:
E tenho, pois, algumas coisas contra ti, que aceitastes a doutrina de Balaão, que incitou Balaque a armar armadilhas contra os israelitas e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Versículo 15. E também alguns que aceitam a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Então, meu amigo e minha amiga, o que estava acontecendo nessa igreja? Essa igreja aqui, eles tinham no meio deles pessoas que aceitavam a imoralidade e a idolatria, que eram esses dois pecados que essa igreja estava cometendo, que era a doutrina do Balaão e dos nicolaítas, ou seja, eles aceitavam a idolatria e aceitavam também a imoralidade. O que é imoralidade? Imoralidade é o sexo, ao contrário à palavra de Deus. A gente sabe, irmão, meu amigo e minha amiga, que até mesmo o sexo, ele, dentro da palavra, ele tem que ser algo santo também. Ele tem que ser algo diante da luz da palavra de Deus. Existem relações sexuais que a Bíblia ela é totalmente contra, ela condena. É onde que a Bíblia chama isso de imoralidade sexual. A Bíblia fala isso. O que é isso? Por exemplo, dois casais de namorados, não são casados, não têm uma vida de casado ainda. E eles praticam o ato sexual antes do casamento. Biblicamente, isso se chama fornicação. Então, isso é imoralidade. Casais que são casados já, o marido e mulher, eles já estão casados. Mas eles trazem para o casamento a pornografia, Eles trazem para o casamento o sexo fora da natureza, fora do natural, Não sei se você está conseguindo me entender, porque às vezes tem marido que ele acha assim, bom, agora eu estou casado, então eu posso manter relação sexual com a minha esposa do jeito que eu quiser manter. Eu sou casado, mas não é assim não. Biblicamente, até mesmo entre casais, o sexo ele tem que ser algo santo, ele tem que ser algo mantido da maneira, que não vai ferir a palavra de Deus. Algo que não vai contra a palavra de Deus. É verdade. Talvez não são muitas as pessoas que falam sobre isso, Mas tem que ser falado. Que às vezes o cara acha que porque ele é casado, a mulher acha que é porque é casada, vale tudo, Se é que você me entende. Mas não é bem assim. Até mesmo a relação sexual, mesmo a pessoa estando casada, não pode passar dos limites, não pode ferir a palavra de Deus. A Bíblia até diz que no leito do casal não pode ter mácula. O que é mácula? É sujeira. É que nem eu disse agora. Às vezes o casal, para apimentar o relacionamento, eles querem trazer a pornografia, Ele quer fazer de uma maneira, o marido quer tratar a mulher como se fosse uma prostituta, com perdão da palavra, Ou seja, quer tratar a esposa como uma prostituta, Quer fazer de tudo quanto é jeito, até coisas que a Bíblia reprova totalmente. Então, meu amigo e minha amiga, a Bíblia trata isso como imoralidade. São coisas que são reprováveis à palavra de Deus. Relação sexual de homem com homem, mulher com mulher. Isso tudo
Se você é uma pessoa que é assim, que é, né? Talvez você que me assista agora é homossexual, é lésbica, tá? Eu não estou aqui falando contra você, mas eu estou falando contra a sua prática, tá? Isso tudo é antibíblico. É antibíblico. A Bíblia chama isso de imoralidade sexual, tá? É o sexo fora do padrão bíblico, tá? É imoralidade sexual. Ou seja, às vezes a pessoa não casa, mas vai morar junto, né? Vive amaziado. Aí a pessoa fala assim, eu não preciso casar não, é só eu amaziar, a gente é amiga, a gente vai viver junto. Não, também é imoralidade sexual, porque os dois não estão casados. A Bíblia chama isso de fornicação, né? Então, a gente tem que saber aquilo que Deus ele realmente se agrada e aquilo que Deus não se agrada. Na verdade, meu amigo e minha amiga, a Bíblia tem resposta para tudo, tá? É só você estudar e meditar que a Bíblia ela tem resposta para tudo, até mesmo para uma vida íntima de um casal, tá? A Bíblia tem resposta, tá certo? Então, o que acontecia nessa igreja era exatamente isso. A imoralidade sexual e outra coisa também que Deus abomina, que é a idolatria. E é uma coisa que hoje a gente vê muito acontecer no nosso meio. Às vezes a pessoa acha que a idolatria é só a pessoa adorar um santo de barro, um pedaço de pau, de gesso. Idolatria, meu amigo e minha amiga, é tudo que você coloca no lugar de Deus. É tudo que você coloca o seu coração naquilo. Por exemplo, hoje, tem gente que idolatra o dinheiro. É verdade. Nem todos gostam de ouvir isso que eu estou falando. Paciência, a palavra tem que ser dita, tá? Mas hoje em dia as pessoas idolatram o dinheiro. Por quê? Porque se for para ela trabalhar em 5 empregos, não sei que jeito que ela vai fazer, mas ela faz. Se a pessoa é chamada para trabalhar num lugar longe, né? E às vezes ela não tem muito recurso para poder chegar a esse lugar, mas ela dá um jeito de ir. É verdade. Às vezes a pessoa, se ela tiver 2 empregos, se surgir um terceiro, ela vai. Né? Ou seja, ela idolatra o dinheiro. Né? Jesus disse isso, que nós não podemos servir a 2 senhores. Tem gente que serve a Mamon. O que é Mamon? É o Deus do dinheiro. Né? Na linguagem mais antiga fala Mamon, né? Mas as mais novas já fala dinheiro. E tem muita gente que está aí, servindo a isso aqui, ó, dinheiro, né? Tem mulheres que idolatram o seu marido, né? O marido às vezes vira para ela e fala assim, ou você escolhe eu ou a igreja. A mulher, ela não pensa 2 vezes. Ela deixa de ir na igreja, mas não larga, para que o marido não largue ela, né? Tem mães hoje que idolatram o filho, né? O filho, a mãe fala assim, meu filho é tudo para mim, né? E se a mãe ora em favor do filho e não acontece nada, ela abandona a fé. Ou seja, ela está idolatrando o filho, né? Tem pessoas hoje que idolatram o pastor, que idolatra o pregador. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu sempre falo uma coisa. Eu agradeço de verdade as pessoas que têm consideração com a minha pessoa. Agradeço mesmo de verdade. Aqueles que gostam de mim, aqueles que gostam de assistir as minhas mensagens. Eu agradeço de verdade a consideração. Mas se tem uma coisa que eu não aceito é a pessoa me idolatrar. É a pessoa virar para mim e falar assim para mim, não, ministro, eu gosto de assistir só as mensagens do Senhor. O Senhor é o cara, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Não, não sou não. Sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Não, ministro, eu coloco a minha mão no fogo pelo Senhor. Eu falo muito isso nas reuniões que eu faço, nos cultos que eu dirijo, né? Eu falo muito isso para o pessoal. Falo, ó,
não coloca a sua mão no fogo por minha causa, porque você vai ficar sem mão. Né? Não é que eu queira errar, não é isso não. Graças a Deus, louvado seja Deus, Deus seja glorificado por isso. Eu procuro viver uma vida santa na presença de Deus, mas mesmo assim eu sou uma pessoa imperfeita, eu erro. Então eu sempre falo para o pessoal, não coloque a sua mão no fogo por minha causa, você vai ficar sem mão. Eu brinco com eles, né? Ou seja, se tem uma coisa que eu não gosto, é pessoa idolatrando. Não, porque eu só gosto do Senhor. Não, eu só gosto de assistir os vídeos do Senhor. Eu só gosto de participar do culto do Senhor. Não gosto de idolatria. Mas tem gente que idolatra o pastor, o pregador. E tem pregadores que gostam de ser idolatrado, né? Você já percebeu isso hoje? Pessoas que gostam sempre de estar se aparecendo aquilo que faz, aquilo que eles fazem, as obras que ele faz, eles gostam de estar se mostrando, né? Os falsos profetas gostam muito disso, louvor a si próprio, né? Hoje em dia tem a unção do abraço, né? Você já viu uma nova aí agora? Não vou citar nome de ninguém, mas você já deve ter visto. Hoje tem um sujeito aí que agora tem a unção do abraço, que você vai na igreja dele para receber o abraço dele. Olha que idolatria, tá? E se tem uma coisa que Deus abomina e tem nojo, é idolatria. E tem gente que idolatra. Tem gente que idolatra a igreja. Ela acha que é só a igreja dela que é salva. Ela acha que é só a igreja dela que leva para o céu. Meu amigo e minha amiga, não é a placa da nossa igreja que vai levar a gente para o céu, mas é a obediência à palavra de Deus que vai nos levar para o céu, tá? Então, o que acontecia nessa igreja aqui de Pérgamo era essas duas coisas que Deus, ele reprovava. Então, é uma lição para mim e para você. Não aceite na sua vida essas coisas. Nem a imoralidade sexual e nem a idolatria. Não aceite. Faça tudo conforme a palavra de Deus manda. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.